Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus, 15 de fevereiro. A lição fala sobre a obra do Filho, lição de número 7. A Bíblia diz aqui, também na introdução, que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus e que ele se fez carne, habitou entre nós. E a Bíblia diz que como um cordeiro foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, não houve engano na sua boca. E o próprio Jesus disse: quem de vós me acusa de algum pecado? A Bíblia diz que o justo tinha que morrer pelos pecadores. E 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz: esta é uma palavra fiel e verdadeira, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, a missão principal, a obra principal, foi a sua morte na cruz do Calvário. O seu ministério, a sua vida, os seus ensinos apontam para uma finalidade: a redenção do ser humano, a salvação do ser humano e aproximar o ser humano de Deus, através da sua obra, ministério e a palavra que ele nos ensinou. Porque Deus nunca foi visto por homem, mas ele se fez conhecido na pessoa e obra do Senhor Jesus. E na qualidade de Filho de Deus, a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ou seja, a principal missão: veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não veio ao mundo para dar carro, dar prosperidade. Ele abençoa, sim. Ele não veio ao mundo para curar, mas ele veio para salvar os pecadores. O maior milagre é a salvação. A Bíblia diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para esta grande salvação, que foi anunciada pelos antigos e confirmada agora pelo Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala sobre a sua humilhação. O tema da lição, tópico primeiro, fala da humilhação voluntária e a sua submissão. Hebreus diz que ele aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E ele a padeceu e foi obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, ele se faz semelhante aos homens e ainda não está satisfeito. Ele fala: eu vou descer um pouquinho mais. Eu já me humilhei, já equiparei o ser humano, mas eu vou descer mais um pouquinho. E ele fez semelhante aos homens e tomou a forma de servo. A mais baixa estratigrafia social da época, ele se equiparou à mais baixa estratigrafia social quando tirou a sua capa, o seu status, e trocou por uma toalha do serviço, do amor, a bacia, e se humilhou, ajoelhou-se para lavar os pés dos discípulos. E quando os discípulos pediram um slogan para Jesus: qual o seu slogan? Qual é a sua missão? É tomar este reino, destronar imperadores. Jesus disse: o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
de muitos. Então ele esvaziou da sua glória. O próprio Jesus, quando iniciou seu ministério, disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Ele disse: na política, nos governos, os homens submetem os seus funcionários, mas no meio de nós, no reino de Deus, não deve ser assim. O maior deve servir ao menor. E Jesus disse: quem quiser ser o maior, será pequeno no reino de Deus. Mas quem quiser ser o maior, será grande no reino de Deus. Então, qual foi o sentimento do Filho de Deus? O sentimento de humilhação, sentimento de quem tomou a forma de servo. Jesus assumiu a fragilidade do ser humano. Ele não se apresentou como super-homem. Ele teve frustração, decepção, suportou afronta, tristeza, angústia, depressão, solidão, desamparo. Passou por tudo que nós passamos. O desamparo religioso, político, social. Foi abandonado pelos seus amigos, desprezado até pelos seus irmãos. Em alguns momentos, desprezado pelos discípulos. E sentimento de fracasso, de traição, medo, tribulação, mas ele suportou a cruz, né? Lá em Hebreus diz que ele suportou a cruz e desprezou a afronta, pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando o nome que é sobre todo nome. Ele foi caluniado, afrontado, desprezado pelos seus irmãos, parentes, foi incompreendido, e a sua frustração em relação aos judeus, quando ele disse: quantas vezes quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos, e agora vocês me desprezaram. Mas no segundo tópico, nós temos aqui a obra principal da missão do Senhor Jesus Cristo, que estava revelada lá em Salmos. Hebreus comenta sobre isso. Tira o primeiro homem, que é Adão, para estabelecer o segundo. Sacrifícios e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Então este corpo foi preparado para o sacrifício. E a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas do mundo todo. Então, quem ensina heresia aí, que ele morreu só para a igreja, morreu só para os predestinados, não tem base bíblica, porque a Bíblia diz que ele amou o mundo, a humanidade. E Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E a Bíblia diz que ele não só quer, como pode. Ele pode perfeitamente salvar a todos que se chegam a ele por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, a obra vicária é a substituição vicária, ou seja, ele foi lá e nos redimiu, pagou a nossa dívida. Na cruz, a Bíblia diz que a cédula, que era contrária a nós, que consistia em ordenanças de homens no Antigo Testamento, ele cravou na cruz do Calvário e pagou a nossa dívida. O título protestado no cartório, ele foi lá e pagou. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Paulo diz: recebi do Senhor que Cristo Jesus morreu segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Assentou à direita de Deus e hoje ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele intercede pelos pecadores, ele é o cabeça da igreja, o sumo sacerdote, o nosso Redentor.